conhece aqui, né? B.B. King. Hoje a gente vai falar sobre o B.B. King. E o B.B. King, né, citando aí, começando com a origem dele, ele nasceu em 1925 numa fazenda, por incrível que pareça, foi numa fazenda lá no Mississippi, certo? E aí ele desde cedo já aprendeu a fazer as coisas sozinho, né? A partir dos 9 anos já ficava sozinho por muito tempo. E aí, um belo dia, ele ouviu uma guitarra elétrica sendo tocada, e daí ele foi ver quem que era, nisso ele estava na cidade, e ele viu que era T-Bone Walker tocando. E aí ele se influenciou muito pela música e começou a querer crescer dentro desse estilo musical que é o blues, certo? Então, o Riley Ben King, ele fez diversos trabalhos, tocou em diversos lugares. Se eu não me engano, a primeira guitarra dele foi uma Telecaster. E aí ele conseguiu uma oportunidade numa rádio. E aí nessa rádio ele começou a ter um destaque maior, né? E aí nessa rádio ele recebeu o apelido de B.B. King, que seria Blues Boy King, certo? E aí ele começou a fazer o nome dele, né? Fazia vários shows durante os anos aí, ele chegava a fazer, se eu não me engano, mais de 200 shows por ano. Teve um ano que ele fez 320 shows, né? Então era basicamente toda noite tocando em bares e botecos, qualquer lugar que eles pudessem tocar. Uma coisa que é bem difícil da gente falar, não tem como a gente falar de B.B. King e não citar a guitarra dele, né? A guitarra do B.B. King, como todo mundo, a maioria, né? Pelo menos o pessoal que vê aqui sabe, a guitarra dele era uma modelo ES. E aí ele batizou ela de Lucille. É engraçado, o motivo pelo qual ele batizou ela de Lucille foi justamente porque ele estava num lugar tocando, e aí depois de uma briga de dois caras, o lugar começou a ficar em chamas, porque tinha um barril lá aceso com pirotecnias, umas coisas assim, para chamar a atenção do público. E aí ele saiu correndo daquele lugar, lembrou da guitarra, foi lá, pegou a guitarra lá no meio do fogo, tudo, e trouxe. E aí ele descobriu depois que esses dois caras estavam brigando por causa de uma mulher chamada Lucille. E aí ele decidiu dar um nome para a guitarra dele de Lucille, né? Acho que todas as guitarras dele praticamente se chamam Lucille, né? Então essa é uma curiosidade bem interessante dele. E aí o B.B. King ele tem diversas frases, né? Com o tempo ele foi crescendo dentro do blues, e aí várias frases dele começaram a ficar bem marcantes. As técnicas que ele usava, né? Principalmente a questão do vibrato. Ele tem um vibrato muito específico que é do B.B. King mesmo, né? Então você tem aquela sonoridade mais ou menos assim, ó. Uma coisa que é importante falar do B.B. King é que ele gostava muito de tocar poucas notas. Era o lance dele, né? O lance dele era falar muita coisa, mas com poucas notas. Algo que influenciou muitos guitarristas depois dele, né? Muita gente foi influenciada através do jeito do B.B. King tocar. E isso é muito interessante ser citado aqui. Algumas técnicas que ele usava bastante, né? Você tem o vibrato, aquele... Então, ele sempre dava essas pausas temporais entre uma frase e outra. Ele como se tivesse a guitarra tocando, falando uma história, contando uma história ali pra gente. E aí, como se ela estivesse respirando entre uma frase e outra. Então ele tocava, parava um pouquinho, depois vem de novo. Certo? Então, esse foi o nosso falatório um pouquinho sobre B.B. King, grande guitarrista, grande lenda, né? Infelizmente faleceu em 2015, mas deixou um legado muito grande aí para todos nós, né? Sempre importante lembrar desse cara, é um dos grandes pilares da guitarra, inclusive foi considerado pela revista Rolling Stone como um dos maiores guitarristas do mundo, né? Até pelo seu estilo, pela sua pegada também e pela característica que ele tinha dentro da música. É um cara realmente que a gente deve se lembrar, deve respeitar. E é isso aí.
Tamo junto. Até a próxima.